Venho hoje para te falar sobre uma das nossas principais aliadas no APH, no PH-TLS. Durante mais de 40 anos foi nossa amiga, foi nossa aliada, tanto na extricação como na extração de pacientes politraumatizados, e que nos últimos anos vem tendo a sua potencialidade, a sua funcionalidade questionada. A nossa prancha rígida, que por muito tempo nós utilizamos ela como regra. Hoje, a prancha rígida tem alguns critérios para sua utilização e a tendência é a gente utilizar cada vez menos em um menor período de tempo. Por isso, hoje eu te trago um vídeo sobre as principais atualizações sobre quando e como utilizar a prancha rígida, trazendo um pouquinho da nossa vivência prática, trazendo um pouquinho da nossa experiência para tentar te ajudar nas tuas tomadas de decisões. Então, neste vídeo vamos falar sobre a prancha rígida e as suas funcionalidades. Mas primeiro, solta a vinheta. A prancha rígida é um dispositivo utilizado para manter imobilização da coluna vertebral. Durante muito tempo era isso que a gente falava, era isso que se dizia nos cursos, era isso que se dizia nos protocolos internacionais de emergência. Utiliza-se a prancha rígida para manter a coluna cervical, juntamente com o colar cervical, e a coluna vertebral estabilizadas, assim evitando lesões secundárias, evitando lesões provocadas pela extração do paciente. No entanto, estudos mais recentes apontaram que a imobilidade promovida pela prancha rígida não é tão adequada e a própria imobilidade provocada pela prancha rígida pode causar até ações mais deletérias, pode causar prejuízo ao paciente. Alguns estudos mostraram que o uso inadequado e inadvertido da prancha rígida aumenta ansiedade, tensão, agitação no paciente, bem como proporciona a maior grau de isquemia e lesões por pressão, porque elas passam longos períodos no paciente e o paciente passa muito tempo sobre a prancha rígida. Por isso, as mais novas recomendações trazem a seguinte questão: utiliza-se a prancha rígida para restrições de movimentos da coluna, ou seja, se o politraumatizado tiver uma cinemática de trauma que fale a favor de uma lesão na coluna, o ideal é que você ainda utilize a prancha rígida para extração ou para extricação do paciente. E, no caso de nós que trabalhamos com serviço pré-hospitalar de transporte de paciente, ainda admite-se a utilização da prancha rígida durante o transporte. Porque durante o transporte tem alta mobilização, o carro balança, a estrada tem muito buraco, o paciente sofre muito com as repercussões do balanço da estrada da própria viatura que conduz ele. Então, hoje é basicamente essa a indicação: restrição de movimentos da coluna, principalmente no momento da extração do paciente da sendo, da extricação dele ou durante o transporte. Mas, pela nossa prática, pela nossa vivência clínica, eu vou te dizer um pouquinho do que a gente faz. Por exemplo, paciente caído em cena, caído em via pública, você vai utilizar a prancha rígida? Vai. Por quê? Porque você vai fazer a extração dele da cena e mais, você não viu como ele caiu. Dependendo de como foi o mecanismo de trauma que ele sofreu, ele pode ter sofrido um trauma na coluna. Então, até que você consiga descartar minimamente, você vai tirar ele da cena, você vai fazer a extração dele da cena na prancha rígida. Lá na viatura, você reavalia ele na reavaliação secundária e se ele não tiver critérios para ser mantido na prancha rígida, você já pode tirar. Se por acaso ferimentos penetrantes, perfuro-cortantes, em sua grande maioria já são contraindicadas o uso da prancha. No entanto, o indivíduo foi abordado por um ferimento por arma de fogo e caiu em via pública, você chegou lá para socorrer e não sabe como foi o mecanismo de trauma envolvido. Às vezes o paciente cai de uma ponte, está numa ponte, está num viaduto, é alvejado por um ferimento de arma de fogo e cai da ponte. Então você tem que analisar caso a caso, porque dependendo do mecanismo de trauma, você vai utilizar sim a prancha rígida.
Lá dentro da VTR, você pode até tirar. Durante todo o transporte, o ideal é que você pondere se há mais benefício do que prejuízos em manter. Intra-hospitalar praticamente nem está se usando mais. Só se usa ainda dentro do intra-hospitalar, pelo menos nós só usamos para transporte entre uma sala de exames e uma sala de avaliação. Mas não justifica-se mais o paciente passar horas em cima de uma prancha rígida. Por isso, novos dispositivos de restrição de movimentos que promovem menos danos já estão sendo utilizados, como por exemplo a prancha vaga, um sucesso. A gente vai mostrar aqui um dia como é que utiliza ela. Então, a nossa companheira de sempre, prancha rígida, hoje tem limitações ao seu uso e você precisa individualizar caso a caso. Na dúvida, para extração e para extricação do paciente, você sempre vai utilizar. Dentro da viatura, você faz uma avaliação secundária e pode retirar. Lembra, as recomendações é retirar a prancha rígida o mais precocemente possível, certo? Então, a prancha rígida ainda é utilizada, nós utilizamos na prática clínica para extração e extricação do paciente, mas sempre levando em consideração que você vai tentar tirar o mais precocemente possível, porque o uso inadvertido da prancha está causando mais prejuízos do que benefícios ao paciente. Então, se gostou do vídeo, dá like, compartilhe com os seus amigos e passa a informação para frente. Critica, fala o que gostou, dá sugestões, estamos sempre à disposição de te ajudar. Até o próximo vídeo, tchau!